Estamos iniciando o Eu Podcasting, em que hoje vamos contar um pouco da história de superação, uma história da tragédia, né? Em que muitas ficaram presas em cima do telhado, que foram resgatadas de helicóptero. E entre as pessoas que foram resgatadas, 2 estão aqui, né? De Bonfim, lá em Cruzeiro do Sul, que tiveram que sair de helicóptero. E saber como isso aconteceu, né? O Sebastião Marmit. Tudo bom, Sebastião? Tudo bom, tudo bom. Sebastião. E o Gustavo Marmit. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem. O Guti, como é conhecido? É verdade, hoje estamos aqui, hoje estamos bem, né? Tão bem, né? Não, muito diferente a história, né? Hoje temos mais calmo já. Agora, Guti, para que a gente possa conhecer, o nome é Eu Podcast. Conhecer quem é o Eu, o Guti, quem que é o Gustavo? Cara, eu sou um morador de Cruzeiro já, eu tenho 46 anos e moro em Cruzeiro 46 anos. Tá? E sempre morei no Bonfim lá, cara. Sempre fui lá do Bonfim. Lá. Filho do Nego Marmit? Filho do Nego Marmita, lá dos Carvão, lá, Carbo Negro. Lá. Meu pai sempre morou por lá, sempre esteve lá. E quer voltar pra lá, cara. Quer voltar depois? Quer voltar. Tudo. E nós temos nessa aí, né, cara? Hoje tu olha pra aquilo lá, é difícil o cara passar por lá, olhar tudo aquilo. Todas as famílias que perderam lá, né? Aquilo lá foi um filme aquilo, cara, um terror aquilo. A casa ficou de pé? A casa ficou de pé. Galpão também? Uma garagem, um galpão de lá ele perdeu, do meu pai perdeu. Bom, o Gustavo, o Guti, né, é casado? Sim, sou casado. Hoje eu tô morando aqui em Lajeado, moro ali no bairro Montanha ali. Sou casado, tenho uma filha. De quantos anos? A minha filha tem 8 anos. E tava junto com nós lá limpando lá, cara. As coleguinhas dela ligando pra ela lá no aniversário ontem lá. Ela, não, eu tenho que ir lá ajudar também, pai. E nós falava, filha, para um pouco. E ela pegava um rodo e ia limpando. Pensa outra coisa, faz outra coisa. Não, cara, ela quer ajudar, sabe? É impressionante, cara. Ela estava junto contigo em cima do telhado, não? Não, lá não. Eu tava agora lá para fazer a limpeza. Sim, na volta. Tu fala para ela ficar com as amigas dela brincando, que elas ficam ligando, convidando. Ontem ela tinha um aniversário para ir, cara. Ela deixou de ir no aniversário para ir junto com nós para fazer limpeza. Eu tenho que ajudar, pai, eu tenho que ajudar. Bom. E o nosso convidado também, né, o Sebastião Manini. Quem é o Sebastião Manini? Cara, sou natural de Progresso. Nasci e me criei lá no Moro, bem pertinho, né? Mas minha vida foi trabalhar na Malfer. Comecei a trabalhar na Malfer em 2009. Trabalhei uma temporada lá. Trabalhando sempre com cavalos? Sempre com cavalos. A Malfer é a cabanha de Cruzeiro. Aí depois fui na fazenda deles em Bagé. E aí depois da fazenda eu saí e comecei a trabalhar com o Gustavo. Né? Trabalhamos juntos já uma temporada. Né? Mas a gente nunca passou por isso, né? Sempre teve enchente, tudo certo, mas uma enchente que subia logo, não afetava as casas. Mas agora o troço veio mesmo para uma guerra. Isso foi uma guerra de água, né? Que veio para nós aqui no Vale do Taquari, né? E fomos afetados. Só não perdemos familiares, mas o resto a gente perdeu. E a esperança de viver, né? Quantos anos tu tem? Tenho 36 anos. 36. E o Guti? 46. 46 anos. Bom, como é que foi? Porque começou a chover na semana passada, né? Choveu muito. Aí o rio subindo na terça-feira, quarta já saiu para fora. E como é que foi? Onde vocês estavam quando o rio estava atingindo a casa de vocês? Né? Ele começou a mandar mensagem para mim na quinta-feira à noite, falava que já vinha. E nós começamos a ficar apavorado com aquilo já na quinta-feira. E na sexta-feira nós conversávamos e nós já pensávamos, nós temos que achar alguma coisa para fazer. Daí um pouco de gado que nós temos lá, carreguemos embora e eles chamavam nós tudo de louco. Estão ficando loucos, nós temos que falar com um, falar com o outro, tem que dar uns remédios para esses guri aí. Esses guri estão ficando loucos. Louco porque vocês estavam retirando o gado. Tirando do lago e avisando o pessoal, e avisando, né? Cara, vamos cuidar que vai vir enchendo. E a minha esposa foi na feirinha aqui em Lajeado aqui, e ela conhece todos os produtores ali. Daí um produtor chegou para ela e disse assim, ô guria, vem aqui, vocês que tem bicho lá, tem animal lá, vou te contar um pouco dos meus animais. Né? Os meus animaizinhos lá, eles querem me falar uma coisa e eu não estou entendendo eles. Mas vai vir uma coisa muito feia para cá. Daí ela brincou com ele, conversou com ele, daqui a pouco ela perguntou para ele assim, mas que bicho que o senhor tem lá? Eu tenho abelha.
As minhas abelhas, elas não estão produzindo, elas estão paradas, elas não... Daí ela comentou comigo na sexta-feira à noite aqui. Daí eu disse, então vem coisa feia. Daí no sábado nós conversamos de novo e comecemos a planejar a coisa já para nós ver o que nós ia fazer. Tá? Para tirar o bicho, tirar avisar os o bichos, pessoal. ajudando, e eles chamavam nós, estão ficando louco. Na segunda-feira de manhã ainda chegou uns amigos nossos, lá nós não estávamos aqui, e eles falaram pro meu pai ainda, leva esses guris no médico, que esses guris estão com uma depressão, com alguma coisa, que eles só falam em sair daqui, falam que vai vir muita enchente, mas nós perdemos nas outras enchentes e não queria perder de novo. Na tua casa, aqui tu mora em Lajados, Sim. não pega, mas lá onde tu tem o gado, lá onde o teu pai se criou, onde tu te criou, teu pai ainda mora lá. Com quantos metros chega na casa do teu pai? Lá na casa do No nível pai, do rio? No nível do rio lá é 27. 27 entra na casa. 27 para entrar na casa. 27,5 para entrar na casa. Mas 27,5 pega na casa. 27 já não entra, fica na volta ali. Sei, mas aí fica ilhado também, Fica não pode ilhado, sair mais. não Não pode pode sair. descer em direção Mariante, Mas naquela não outra pode ali, subir em direção Lajado. Naquela outra deu 29 e pouco, né? Entrou 70 centímetros na casa do pai. Então é quase 29 para entrar na casa. E na tua casa entra com quanto? Cara, a minha casa, essa vez, entrou também com 29, ia entrar na minha casa, né? Essa última em setembro não entrou e nem a de novembro não entrou. De novembro, não? Não. Mesmo assim, tu queria sair? Mesmo assim, eu tava pensando. Eu falei, cara, então eu quero ir embora que vai vir uma enchente, Aí avisei o pessoal, avisei uns velhinhos lá, que mora meu vizinho também. Aí acharam que a gente tava falando alguma coisa, besteira, assim, né? Mas nada disso, né? Mas fiquemos conscientes. Eu e o Gustavo tava consciente que nós ia salvar a gente, né? Como salvemos os animais, mas vamos salvar a gente. Aí nesse fator eu deixei um cavalo que eu tinha, que é bom de água, que nada, né? Pra aonde que eu conseguia a cavalo eu ia, aonde eu conseguia de trator eu ia pra retirar o pessoal, né? Tu ia a cavalo. Eu ia a cavalo. E o trator também deixou ali. Prontidão, né? Aí quando eu fui começar a avisar o pessoal, ele colher mais um gado do vizinho lá para tirar para frente, né, que não pegava água, daí estava consciente. Aí depois o meu trator já não ia mais. Aí peguei um trator dos meus vizinhos lá, 2 rapazes lá que são granjeiros também, que perderam tudo. E aí peguei o trator deles, que é o maior, e conseguimos tirar o pessoal, né? Quantas pessoas retirou d'água? Nós retiremos... Tiramos meu pai, minha mãe e minha tia. Na primeira. Depois tiramos mais um casal de vizinho nosso lá, mais 2. Aí tiramos a esposa dele e a sogra dele. E fomos um casal de vizinho lá. Chamemos. E eles não acordavam. Nós batia na casa. E daí achamos que alguém tinha recolhido eles já. Que nós batia, era... Forte, batia forte. E nós pensamos, não pode ter, só não queria arrombar a porta, né? Depois vão chamar. Sim. E daí, depois acabamos achando eles lá, depois da enchente eles estavam lá, tinha falecido. Perdemos 2 vizinhos ali. E vocês foram para retirar eles? Fomos para retirar. E vocês foram como? Foram de caico? Não, naquele momento nós estávamos indo com água no joelho, assim, mais ou menos. Nós ia lá, batia em roda da casa deles, batia. Uma casa de madeira, um chalé de madeira, nós batia em roda, caminhava em roda e batendo, chamando por eles. Soubesse tinha arrombado. E de repente, depois, assim, que nós vimos a cena deles lá, tudo assim, o que nós pensamos, que as pessoas também, era 8h30 da noite, nós pensamos que eles também podiam estar tomando remédio, coisa assim, tinha tomado um remédio forte para dormir, e não via nós bater também, sabe? Sim. Aqueles rapazes do trator também foram lá depois ainda, bateram de novo. Eu e a esposa dele tivemos 3 vezes lá. 3 vezes para chamar. Chamando. Sabia que nós já tinha visto ele de tarde ali, mas pensava, alguém veio buscar, como vieram buscar ele? Um casal de idade. Idade já. 80 e poucos, né? 87, acho que 67, acho que é. Era o vizinho de você. Esses meu vizinho. Faleceram na enchente. Morreram na enchente. Bom, e aí vocês começaram a salvar o pessoal, ir recolhendo as pessoas e como vocês podiam. E que momento não tinha mais saída? Porque vocês recolhiam e mandavam para onde? Onde vocês depositavam? O nosso plano era indo em direção à casa do Edilson e da Clarice. Que é uma casa maior de 2 andares. 2 andares, entendeu?
Aí chegamos lá na casa deles, eles O Edilson que é o dono da charrua, né? Isso, esse aí mesmo. E ela é moradora de lá. A mãe dela, ela se criou ali, sempre brincou com nós. Fica lá. E eles, na verdade, para nós ali, assim, como a enchente pega nós ali com 28, 29 ali, nessa faixa ali, para nós nunca tinha dado uma enchente dessa. Para nós era uma alegria. O cara ficava ali, conversava com os amigos, daqui a pouco um ia na casa do outro, coisa que nós não fizemos isso. Nós No dia a dia, né? Nós fazíamos as enchentes, entendeu? Aí nós estava tudo ilhado ali, nós ficava ali tomando chimarrão na casa de um, ia lá fazer um bolinho, se reunia e ficava... Porque a enchente subia e aos poucos ela descia. Sim, Ia pro sim. leito normal, o rio e ia Isso. embora. Dessa vez foi diferente. Sim, daí quando nós estivemos lá, ela ainda levava tudo na brincadeira, botou umas botas de borracha e caminhava dentro da casa, na parte de baixo, quando a água estava vindo. Ela brincava com nós, olha aqui minhas almofadas, meu sofá. Tudo ela achava lindo. Depois, quando começou a troço ficar, quando clareou o dia, no outro dia, nós subimos para cima quando clareou o dia. E daqui a pouco começou a dar mais barulho, e os animais começaram a passar nadando. Outros já tinham morrido já. O sofá dela saiu nadando, e um porquinho subiu em cima do sofá dela. Ela disse, meu filho, vai com Deus e aproveite esse sofá aí, e vê se tu te salva. Passou na frente assim e foi indo assim. E aí aí vocês viram que era muito mais sério do que Era tinha muito mais pensado. sério. Daqui a pouco, quando estourou o Delta ali, quando começou a passar aquelas lanchas... O Delta, que é um clube náutico, né? Que tem Isso. muitas lanchas, casas caríssimas ali, né? Isso. Bem construídas, Não, inclusive. começou a passar aqueles jet ski assim, parecia que estavam brincando, um passava pro outro assim, daqui a pouco vinha assim, tudo, Na onda. 2, 3 nas ondas assim, uma lancha enroscada na outra, descia, daqui a pouco descia uma lancha normal, passou uma outra lá, uma enorme, uma lancha lá, parecia que ela tava passeando, cara, no rio. E o rio nunca havia, assim, outra coisa da enchente, assim, a enchente corria, tem correnteza. Ali nós enxergava ondas, cara. Ondas. De tanto que corria. De tanto que corria. Entendeu? Muito perigoso. Muito perigoso. Bom, e nesse momento você estava na parte de baixo da casa dele? Não, Não. isso. E aí já tinha... subido já. Já tinha subido. Aí Às estava no 9 horas- segundo andar. Às 9 horas da noite começou a entrar água na casa dela. 9 horas da noite de sexta dele. Não, de quarta. De quarta-feira. Quarta-feira. Aí começou na parte de baixo. Aí dentro de meia hora por aí já tinha meio metro d'água. E levantaram as baixo. coisas para o segundo piso, não? Levantemos as coisas dela, só que ela pediu para ajudar a levantar um pouco embaixo, né? Algumas coisas, não Algumas tudo. coisas, não, algumas coisas. E a levantemos não, levemos velhinho mais de idade, que tinha minha sogra lá com 82 anos, e a mãe dela também com 80 e pico, que foram criadas junto no Bonfim também, nunca viram uma enchente dessa, né? E aí levemos o seu nego marmita, a esposa dele, né? Levemos para a parte de cima, acomodemos mesmo nos quartos, então nós somos mais novos, nós vamos aguentar mais um pouco, né? Aí depois daquilo não deu mais, fomos para cima, onde tinha 3 suítes lá, né? Acomodaram nós lá. Nós estávamos em 20 lá. 20 pessoas. 20 pessoas. Entre os familiares da volta ali. E aí se conseguimos ajeitar ali. No outro dia de manhã, nós, quando acordemos, né? Passamos a noite quase olhando, subindo. Não desce, consegue dormir, sobe, né? não dorme. Aí o troço estava entrando já nas casas. Na minha casa tinha entrado, na casa do meu vizinho de baixo tinha entrado bastante, né? Aí a gente começa a bater o pavor. Daí o cara vê o trator do cara indo embora, um pedaço com água. Tu viu o teu trator indo embora? É, E não tinha o que fazer. não tinha o que fazer. Tu vê os carros do cara andando, as motos boiando, aí os bichos passando, boiando, né? E aonde naquela noite, na tarde daí, de tardezinha, foi que deixei meu cavalo, ele ficou solto ali na volta das casas, Isso né? era na quinta-feira de tarde. É. Né? Tava subindo ainda. Tava subindo. Aí eu deixei ele solto, né? Pra ele se salvar. Aquele cavalo tinha separado porque ele nada bem É. para te salvar pessoas com ele, é isso? É, um cavalo de toda confiança meu, né? Assim que você pode pegar uma criança, qualquer coisa que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Aí eu deixei ele solto ali na volta das casas. Ele sabia que ele mora ali o cavalo. E aí, só que tinha ele, mais uns outros animais ali, e ele pegou o fio do asfalto e foi embora. O cavalo foi embora, um pedaço aí os rapazes falaram pra mim que o cavalo tinha ido embora. E nesse momento ele entrou num desespero muito grande e falou com o cavalo alto e entrou para dentro de casa e se deitou num colchão assim, e começou a chorar. E se tampou, cara, chorando e dando tchau pro cavalo dentro da casa. E eu saí, fui na beirada da sacada e chamei o cavalo. Cara, volta aqui, cara. Aí não.
Vem pra cá de volta. Volta aqui, cara. E ele tava sendo... E ele- Aonde batia água nele? Olha, tava nadando. Ah, ele tava nadando. Tava nadando já. Tava só com o focinho de fora, aí, ó, as orelhas um pouco de fora. Aí. E Só eu, a cabeça de fora. daí eu vi que ele não ia voltar, eu saí dali e fui pra outra sacada. E comecei a chorar também. E ele chorava dentro de casa e eu na rua. E daqui a pouco os guris olharam pra mim lá, cara, o cavalo tá voltando. Eu disse, não, mas não pode ser. O cavalo voltou e voltou pro mesmo lugar onde é que ele tava. Passou, ficou perto dos tratores ali e ali ele ficou. Mas ficou nadando. Ficou nadando. Ele continuou agora. Daí, Aí depois ele pegou um outro fio, né? e foi pro outro lado. Aí Outro foi- fio que tu fala é uma outro fio correnteza. d'água, outra correnteza d'água e foi embora daí. Aí ele desceu ali na frente. Ali, Não conseguiu, foi, tava cansado. Ele provavelmente. olhava pra nós, cara. Olhava pra Ele nós. foi nós embora assim, e- Ele olhava. O olhar dele olhava direto no olho do cara, assim. E dele caiu numa correnteza e aquela correnteza era mais forte. Tu via na correnteza. Ali ele brigou uns 15, 20 minutos naquela correnteza e eu chamava ele. Cara, volta, volta. E ele foi e me olhava e me olhava. E os outros cavalos estavam junto com ele foram de água abaixo. E ele brigou e voltou de novo. Voltou e ainda não entendi o que ele voltou ali e ele ficou ali no lugar. Eu olhava pra ele e dizia assim, aí tu tem que ficar, cara. É aí. E logo acima, assim, na frente da casa dele, ali, tinha o rio rompeu ali tinha muita correnteza. E atrás dos tratores ali rompiam onde é que na frente da casa. Que daí, Correnteza forte. correnteza forte, que os altos que eles tinham ali, o Edilson tinha ali, quebrou a porta da casa, o alto entrou para dentro da casa e a pressão do alto batia o alto em cima, assim, ó, no assoalho, nossa, tremia o assoalho. Assim. E você no segundo andar. E nós lá no segundo andar. E aquele troço, até que nós conseguimos entender que era um alto que batia ali. Eu não sabia se era um tronco de uma árvore que era que estava batendo, mas era o alto que batia ali embaixo. Fazia pressão. E daí, daí foi todo aquele momento e da história do cavalo, o cavalo ficou ali. O cavalo nadava um pouco, não sei se era para se esquentar, o que voltava ali. Daqui a pouco ele ia para o outro lado, nadava um pouquinho, 5, 10 metros, voltava lá. E nós não sabíamos o que ele fazia ali. E ali, só que ele não enxergava o rio ali, estava fechado o rio. E ele ficava ali, mas bem na barranca, nós sabíamos que era bem na barranca. E nós pensávamos, por que ele não vem um pouco mais para cá? Aí quando começou a baixar, quando nós saímos daí, aí eu olhei para lá. Ele passou uma noite, né? Naquele lugar. Passou uma noite Passou inteira. uma noite naquele lugar. Aí na madrugada, assim, eu fui atinado e olhar, não tinha lanterna, não tinha luz, ele não tava mais. Daí eu pensei, agora ele foi, deve ter ido, né? A correnteza levou ele, cansou, né? Aí tu já tava acostumado, perdi meu cavalo. Eu perdi ele porque é um sentimento que o cara tem. Todo mundo tem um sentimento, né? Porque ele é um cavalo diferente pra mim ou pra qualquer uma pessoa, ele é. Porque a filha dele anda, uma senhora anda, e é um cavalo, se eu pedir pra ele, ó, vai ali, ele vai. É um cavalo, pra mim é bom, né? E salvou gente, né? Mas tinha ele como escudo, né? Numa guerra, né? Ele foi pra salvar gente. Como eu fui lá pra tirar o pai e a mãe dele, eu fui a cavalo. Fui lá. Foi a falei- cavalo, Fui a nadando. cavalo, daí falei pra eles, Não dava vamos. nada aquela hora ali ainda, É. mas ele foi a cavalo. Fui lá, vamos sair, vamos mudar. Não, tá tudo certo aqui, tá tudo bem. Nós vamos passar tranquilo, vamos dormir na cama. Daí eu disse, bah, mas tá entrando água. Aí eu voltei lá, falei pro Gustavo, ó, vamos. E aquela hora pegar um trator. falava para nós escutemos na rádio que ia aumentar mais 4 metros ainda, sabe? Só que não podia chegar lá e falar pro pai e pra mãe que você vai subir mais 4 metros. Pra não apavorar, pra não apavorar assustar. mais ainda. Nós só falava assim, ó, nós temos que sair, temos que sair. E daí ele voltou e disse assim pra mim assim, cara, nós temos que ir lá tirar eles agora. Peguemos o cavalo, tiramos a rei do cavalo, soltemos o cavalo no pátio e peguemos o trator, fomos lá para retirar eles. Aí trouxeram teu pai e tua mãe. Isso, de trator. Mas a história do cavalo, assim, ó. E depois, quando começou a baixar a água, dando um clarear o dia, os guris chegaram assim, isso era 5 da manhã. Os guris, cara, o cavalo tá aí ainda. Mesmo lugar. Tá? Virou mais uma noite, cara. Virou mais uma noite. A segunda noite. Segunda noite. É. E daí, quando abaixou, nós fomos entender que aquela água, quando estourava a água, ela fazia Uma reversa? uma reversa e ali começou a ficar barro. E ele subiu em cima do barro. Ele fez uma soqueira em cima do barro que ele conseguiu aumentar um pouco. Só o focinho de Não fora. acreditava que ele Só o ficava focinho. nadando. Como é que ele ia ficar nadando? Um dia e uma noite, quase 2 noites ele passou ali nadando. Sabe? Como é que ele vai ficar ali nadando? Outros cavalos entrou do rio ali, assim, veio do rio nadando, chegou ali, ficou um pouco com ele, seguiu, tentou achar outro lugar e foi embora, sabe? Outros animais Outros passaram animais e ele passaram, continuava. E ele ali. continuava ali, cara. E nós conversava com ele e pedia, fica aí, cara. Mas não tinha como Aí, tirar uma corda pra ele? Não tinha, não. Era tinha Era corda, longe? Era não longe, tinha- era longe. Mas É, não- deveria dar
uns 150 metros da casa do Edilson. Da casa até nós onde ele avistava tá, em ele, direção ao rio. É. E ali a correnteza era muito forte, né? Aí não tem, né? Aí quando eu embarquei no helicóptero, vamos dizer que fui o primeiro, aí eu passei mal. Nessa noite passei muito mal e coisa. Aí não tinha medicamento, aí eu pegava... Tu passou mal por quê? Eu acho que era nervosismo. Aí né? te deu o quê daí? Ah, uma ânsia, uma dor no peito, um troço desesperador, sabe? Assim que... Ansiedade. Ansiedade. Ataque de ansiedade. É, aí não tinha água para nós tomar medicamento, como a minha sogra toma medicamento, a sogra do Edilson toma medicamento, que é umas pessoas mais de idade, né? Como o pai dele toma, o seu negro toma medicamento, eu pegava e botava um copo de vidro na goteira. Aí quando enchia, tava cada um chovendo. tomava o seu medicamento e tudo certo. E nós ficávamos no seco, como se diz. Não tomava nada. Não tomavam nada. Mas não tinha para tomar, né? Porque não tinha como colher da chuva? Não tinha, só colher da chuva. Só tinha só um copo e aí ia se ajeitando, né? Que na verdade nós estava tão nervoso quando nós chegamos lá, quando nós subimos para cima, não levemos nada debaixo da casa. Deixemos a cozinha deles era embaixo, deixemos. Tudo dentro da água. Tudo ficou dentro debaixo da água. E o que você não pegaram foi levado embora. Foi levado embora. Daí depois, quando começou a baixar, um rapaz estava junto com nós, não, mas eu vou procurar alguma coisa. Nós não podemos. Peraí, eu preciso... E o cavalo? Não, o cavalo ficou lá, cara. E quando eu embarquei no avião, no helicóptero, me resgataram, que eu fui o primeiro a entrar. Qual o nome do cavalo? Você chama de né? Colorado. Colorado. Esse cavalo, quando eu embarquei no helicóptero, ele tava vamos dizer, com água, já tinha baixado um pouco, né? Tava com água na meia costela, assim como se diz. E ele tava parado ali. Aí ele olhou tudo, aquele movimento do helicóptero, mas ele não se mexeu dali. Ficou parado. Fomos resgatados, tudo certo, fomos para casa, fomos acolhidos pelas pessoas, né? No outro dia de manhã cedo, quando eu retornei pro Bonfim, vamos dizer, né? Que eu vou lá olhar o que tinha restado, como tinha sido. A água já tinha baixado um pouco? Tinha baixado, já tinha passo, né? Para ir pro Bonfim. O cavalo tá chegando no galpão lá, que é o galpão que nós temos lá, acima ali, 500 metros acima, aonde que eu tinha o cavalo. Porque esse cavalo, se ele se largava lá do galpão, se ele se soltava, alguma coisa assim, ele sempre vinha em casa. Se ele se largava de casa, ele subia no galpão. Um cavalo, ele sabia o lugar da vida dele, né? Sim. Quando chegamos no galpão, ele tá chegando junto com nós, lá no galpão. E aí ele ficou bastante duro, a gente medicou ele, tá bem agora eu larguei ele, né? Mas ele tá bastante duro, nadou muito também, né? Muito Imagina, cansado. Um cavalo que e não a tua de alegria fora. quando viu ele? É diferente, né? Eu disse, deixar o cavalo o resto da vida ali, né? Quem sabe pode ter outra enchente, né? Podemos salvar mais gente, ele pode viver mais quantos anos, né? Não vende? Não podemos vender, né? Isso vai ficar na história, né? Porque não é só o meu cavalo que sobreviveu. Tem vários cavalos que agora tá aparecendo, né? Mas esse é uma história que nós vimos a realidade dele, né? A luta para sobreviver. Uma luta que ele fez para sobreviver, né? Quem é que faz uma luta dessa para sobreviver, né? Ainda mais como se diz, em alto mar, né? Nós estávamos no mar de água ali, né? Ondas batendo. Ondas batendo, extensão, né? Nós estávamos lá do Arroio do Ouro até a São Felipe, lá a Lagoa do Bonifácio, era um mar de água, né? Tudo ali cobriu, Tudo cobrido, né? Só tinha as casas de fora, assim. Que algumas que sobravam. Algumas casas, né? As que sobraram. O resto tinha tudo embora, né? Bom, vocês estavam em 20 pessoas, né? Na casa lá. E aí o pessoal, vocês tinham comunicação, tinham rádio para ouvir alguma coisa ou incomunicável? Incomunicável mesmo. A situação daí, nossas baterias de telefone tinha terminado já, né? Que hoje em dia esses telefones nossos não duram muita bateria. E a minha sogra, ela tem um telefone do tempo antigo ainda, dos bem pequenininhos, que só pode ligar e desligar. E ela tinha muita bateria, porque ela não mexe, tinha muita bateria. Só que nesse meio tempo, como a minha esposa trabalha em farmácia, ela é telefone de recarregar em cartão. Ela, com aquela folia da enchente, recolher coisa e coisa, esqueceu de recarregar o telefone dela e não tinha como recarregar porque não tinha internet. Aí conseguiram ligar para minha sogra. Uma sobrinha dela ligou para minha sogra. Aí eu pedi, por favor, coloque um cartão de 100, 200, o que puder nesse telefone, que é o único que vai nos salvar. Né? Aí recarregamos o telefone, conseguimos ligar para uma Suzy lá, mulher do Gucci. Que estava apavorado, provavelmente, onde é que estava. Passava o dia hoje no parque ali esperando para ver se eles iam resgatar nós.
qual é a notícia que eles davam. A tua esposa esperava no Parque do Imigrante. Parque do Imigrante, junto ali com os helicópteros, com a Jones, Defesa Civil. O Jones, Jones, que é casado com a Eliane lá, filha do Edilson, da dona Clarice. Que daí conseguimos, daí o Edilson pediu para ligar, eu disse, mas claro, pode. Ele ligou para ele, conversou com ele, tudo, né? Tudo. Aí, dizendo como é que você estava. Porque o helicóptero, a notícia veio para nós na quinta-feira, né? Que quinta durante o dia eles iam nos retirar. Ligaram para vocês. Alguém, vamos buscar vocês. Vamos tirar os mais de idade primeiro, para depois os mais novos. Isso fazia quanto tempo que vocês estavam ali isolados? Nós já fazia um dia e pouco. 2 dias. Não, na quinta-feira, quando falaram, já fazia um dia e meio. Né? Um dia e meio. De quarta de manhã? Não, quarta de tarde. Quarta de tarde até quinta. Até quinta de tarde. E aí, como não veio notícia, daí a gente ficou com o coração na mão, como se diz, né? Vamos buscar nós, mas... Vamos buscar nós. Aí vinha um barulho de helicóptero, a gente é nós que vai, né? Mas, quem sabe, tinha outras gente pior, né? Como o helicóptero veio, tirou uns vizinhos também nossos ali antes, né? E aí, depois disso, na sexta de manhã, começou a cruzar. 6h30, 7 horas, passou o primeiro helicóptero. Daqui a pouco veio o segundo. E no terceiro helicóptero... Daqui a pouco ele veio ali. Veio um helicóptero e grande. Pousou ali perto e fazia sinal que eles não tinham condições de pousar ali para pegar nós. Por causa da fiação, né? Muito frio. Aonde que estava o pessoal nosso ali, os mais de idade, nós tínhamos que sair pela uma sacada, subir no telhado e ir no helicóptero. E eu acho que eles não deveriam ter o saco junto para tirar na bolsa, resgatar, né? E aí ele fazia sinal para ele, e ele conversava com eles, né? Eu mais conversava com ele, tava, vamos dizer, o mais consciente, né? Porque os velhinhos estavam apavorados, os outros estavam apavorados, não sabia comunicação, né? Só queria que descia. Mandava descer. E vocês dois que eram os mais... Não, na verdade eu estava ali, daí eu comecei a fazer um gesto para ele, ele começou a entender melhor e começou a falar, pediu, e nós entrávamos em contato. Ele disse que tinha muita gente nos topzinhos dos telhados que eles iam lá resgatar isso primeiro, que depois, daqui umas 2 ou 3 horas, falava apontava no relógio que voltaria ali. E daí eu pedi para ele que mandasse pelo menos comida para nós, ou água, tirasse para nós ali, que nós estava ainda bem. Mandasse, cara, que num resgate outro ali, que se ele conseguisse atirar para nós. E daí quando eles vieram ali, começaram a rondar a casa, e quando pousaram perto do rio ali, em cima do asfalto ali, que tinha água até o joelho mais ou menos, e veio nós pensamos, atiraram ali, que atiraram eu acho que estavam medindo a profundidade, ou coisa assim, sabe? Quando atiraram uma coisa, daí um gritou, acho que eles atiraram comida ali, eu vou lá buscar, não sei o que coisa. Saiu a nado, cara. O rapaz saiu a nado. Pra ir até lá na tela, grudou na tela e atravessou a tela para ver. E daí os caras estavam vindo já, os bombeiros. Eles vindo, a nado ali, cruzando, e agora é a vez de vocês, que vamos lá e vamos lá. Aí pediu para pegar primeiro os mais idosos. Caico, né? O Edilson tinha um caico lá. Tinha um caico, ajeitei um caico. Ele tinha um caico lá que... De vez em quando eles pescavam no açude, ele estava lá atado o caico. Os rapazes, o Guilherme e o Vinícius, deixaram esse caico atado para não ir embora, né? Só que esse caico estava atado entre as duas casas, numa correnteza. Aí o Vinícius foi lá, conseguiu resgatar o caico, com água aí no peito, por aí, puxou o caico mais perto do asfalto, né? Só que daí, para entrar pro pátio do Edilson, os bombeiros, foi ter que cortar a tela. Aí cortar a tela com o quê, naquele momento? Aí o Edilson falou pro Vinícius que lá em tal lugar, no mochilifado dele lá, deveria ter um alicate. Lá ia nós dentro da água. Aí foram lá dentro da água, procuraram isso na água, acharam alicate. Cortaram um lado da tela do Edilson, porque o portão não abria mais. Não conseguia passar o... Então, mas isso já tinha feito antes dos bombeiros chegar. A tela já estava cortada antes dos bombeiros chegarem. Né? Nós estávamos pensando uma maneira de nós sair dali para procurar comida para aquelas pessoas ali. E nós pensávamos que lá em casa tinha, mas lá em casa já tinha tudo embora também. Não, mas lá em tal lugar eu deixei, tinha água, lá tinha isso. Vocês falando entre vocês, onde a gente vai achar comida. Cara, que na verdade, quando, na quinta-feira isso, né? Chegando na quarta, na quinta-feira, na sexta de manhã foi. Sexta de manhã, a Ieda, né? A Ieda. Que é cunhada, que ela deles, lá do gente do Edilson, lá, que é casada com o Buda. Ela chegou com um pacote de bolacha, que ela disse, eu sabia que nós ia passar um monte de tempo. E ela também tinha quase certeza que o pai e a mãe dela tinha ficado e tinha falecido já. Ela chorava muito. Ela saía, ia num banheiro, assim, tinha um banheirinho, ela ficava no banheirinho chorando, cara.
Para não chorar na frente dos outros. E Para nós não... tentava acalmar ela, e ela dizia, tá tudo certo, tudo certo. Eles não quiseram sair de casa, eu fui lá, não quiseram. A outra enchente eles já ficaram dentro da água. E pessoas de 80 anos também, né? 80 e poucos anos, os dois. E, Casal de velhinho. e ela chorando, e ela chegou com um pacote de bolacha, ela disse assim pra mim, assim, ó, eu vou dar uma bolacha inteira para cada, os mais velhinhos, e meia para cada um de vocês que são mais novos. E eu escapei dela para um lado, escapei dela para o outro, para não pegar meu pedaço. Mas quanto tempo tu estava sem comer? Eu já estava fechando 2 dias e meio ali. 2 dias e meio sem comer? Sem comer, sem beber. Sem beber. Sem tomar água, sem tomar comer. nada. E tu não quis? E eu disse, não, deixa assim. E fugia dela, cara. Ela entrava numa peça, numa coisa, e eu saía para outra. E ela dizia para mim, não, mas vem aqui. Tu não pegou nem um pedacinho. Daí ela dizia, tu precisa muito de força ainda para ajudar depois os teus pais. Os meus pais eu não vou ter mais, ela dizia pra mim. Mas tu ainda vai ter que ajudar teus pais, hein? Sabe? Daí um se abraçava no outro e começava a chorar e tudo. E daí eu peguei uma mordida só. E daí eu dei, dá lá pras vovozinhas, dizia pra ela, dá pras vovó ali que as vovó precisam, cara. Precisa mais que eu, que elas tomam remédio. O estômago delas é pior, eu não tô tomando nada, então deixa eu sem nada. Eu tô bem. E na hora dos resgates, quando chegou a vez dela aí, nós levando ela se enfraqueceu, as pernas dela enfraqueceram, ela queria desmaiar e dizia assim, me leva de volta. Que na hora, na saída da casa, tudo era beleza, tudo era certo. Mas quando tu chegava lá perto da aeronave, lá, quando tu via aquilo ali, batia o pavor. E ali as pessoas tinham medo daquilo ali, sabe? Dava medo em todo mundo. E um herói daqueles lá, ele olhou pra mim e me cutucou assim, cara, tu vai ter que ajudar nós. Tu que vai ter que apoiar nós a segurar isso aqui, tu tá com mais cabeça que os outros. Os outros já estão fora, eles não estão mais... Não, tem que cuidar para não deixar escapar nenhum, que tem uns que querem escapar, ele dizia pra mim assim. E tinha correnteza. E correnteza, e aquele helicóptero vinha, respingava água, era horrível, cara. Era horrível. Tu diz que a água batia nos olhos, machucava? Batia nos olhos, a água batia em ti com força. Ela cortava aquele vento, sabe? Dava uma onda, uma maresia, assim, um troço, era diferente aquilo. E a gente apavorava. Só que entre uma viagem e outra, eles ficavam ali com nós, sabe? E já vamos ajeitar os outros 5 agora. Porque vem, a aeronave, o helicóptero vem e deixa 2 ou 3, né? Lá ficava 3 com nós. 3 com vocês. Isso. E aí carregavam. Isso. Um ficava fazendo que eles são obrigados a fazer uns vídeos ali no capacete, tinha um outro telefone no braço, ele fazia os vídeos. Um outro guiava. Monitorava eles, né? Guiava ele para ele descer. Certinho. Na frente, ficava dando guia até. E depois ele foi me explicar que eles têm ali, ele vai guiando. Daqui a pouco ele faz um sinal, o cara aperta num botão, a aeronave fica paradinha, não se mexe mais. Até ele dar a segunda ordem pro cara. E o cara ficava ali, daí ele ajudava no carregamento. E na verdade era assim, ele dizia, cara, nós temos que força, tem que ajudar esse povo, hein? E daí ele ajeitava, organizava os 5, na hora de cada embarque já deixava os 5 prontos, 5 que ia de cada viagem. E nós foram 4 viagens com vocês? 4 viagens. E eu fiquei por último. E deixei-me ir. Na hora eu tinha uns que queriam escapar, o Vinícius queria escapar e ele chamava, vem aqui, cara, não escapa. Sabe? Nervoso. Aqui não dá pra ficar, tu tem que ser resgatado. Não, tu tem que, vamos embora. Sabe? Mas era tão rápido, aquele helicóptero saía de lá e vinha até o parque do imigrante e voltava numa rapidez que tu não tem noção, sabe? É muito rápido. Tu diz do que estava resgatando, né? De que era um bombeiro ou era da Era do bombeiro. Defesa Civil? Bombeiro? Nossa era bombeiro, eles eram ali de perto de Porto Alegre. É uma equipe de perto de Porto Alegre. E ele falava pra mim que essa água ia pegar a família dele lá, sabe? E daí tu vai vendo assim, ó, cara, ele saiu de casa, tá salvando vida ali, cara, e a família dele tá lá, cara, sabe? Correndo o mesmo risco que nós estava correndo ali, eles iam começar a correr, pegar esse mesmo. E de fato água. Foi, né? Ainda tá tudo alagado, né? Canoas, aquela região metropolitana ali, São Leopoldo, atingiu tudo. E tu chamou ele de herói por quê? Cara, porque assim, cara, tu vê o que eles fazem ali, cara, a maneira que eles te agarram, que eles te pegam, que eles te, sabe? Tu agarra uma confiança neles tão grande, cara. Que eu digo pra ti assim, ó, se chegasse no parque do imigrante ali, aquela hora ali, ele me convidasse pra ir salvar outras vidas, eu ia junto com ele, cara. Que eles dão uma confiança tão grande pra ti, assim, ó. Aquela coisa, a roupa dele, assim, eu ia conversando, ele
Fiquemos o tempo ali conversando, sabe? A roupa dele, cara, uma roupa... Eu disse, cara, tu fica molhado o dia inteiro. Ele disse, não, cara, essa roupa aqui é uma roupa que ela fica molhada, mas ela não fica fria. É uma roupa que fica quente. Os pés, essa bota aqui é assim. Daí começou a me explicar as coisas, sabe? Até pra te acalmar, falar as coisas diferentes. Entendeu? Falar umas coisas, mas não tinha, sabe? É uma experiência que nós tivemos ali que, olha, tomara a Deus que nunca mais vou ter outra, né, cara? Que só via coisa ruim, sabe? Tu disse que a família dele, um deles acabou ligando, né, pra família, mandou mensagem. Né? Sim, mandou mensagem pra família, pro corpo, deu corpo de não sei se como é que funciona ali, Exército dos Bombeiros, mandou pra central deles lá, onde é que eles tinham vindo lá. Ó, vocês vão lá e manda minha família sair, manda pra ir lugar bem alto que vai ser horrível lá ainda. Ou seja, salvando vocês e preocupado com a família dele. Preocupado com a família dele. E disse que ia voltar salvando gente, né? Ele falou pra mim, isso aqui provavelmente nós vamos ir pra casa salvando gente aqui nessa beira desse rio aqui. Vamos até Porto Alegre salvando gente. E provavelmente foram mesmo, né? Não sei se eles estão aqui ainda, mas provavelmente foram, sabe? Bom, de todo esse... Vocês ficaram quanto tempo, né? Dessa história toda de resgatar pessoas e quanto tempo vocês ficaram isolados ali? Nós ficamos de quarta-feira, na entrada da noite, entremos lá. Na verdade, na terça-feira já. Terça-feira nós já estávamos envolvidos. Passava ali na ponte do Sampaio, ali, né? Não conseguia mais ir a cruzeiro. Já trancou, você não podia trancado. vir em direção à Isso. cidade. E em a demanda lá embaixo, que vai ao São Miguel lá. Também não podia ir pro interior. Não podia. Ficaram ilhados. E a Lagoa do Bonifácio estava trancada também, que nós temos um acesso que vai à lagoa ali, né? Sim. Também estava trancado. Então nós estávamos numa ilha. Desde terça-feira. Desde terça-feira. Mas nós estávamos conscientes, né? Ó, vai dar uma enchente. Mas aquela enchente que vai, que nem deu as outras, né? Vai 2 dias sobe e uma noite sobe e a outra está baixada, né? Sim. Mas essa aqui não. Essa aqui ela subiu e veio com força, né? E na quinta-feira de manhã, isso era umas 9 horas da manhã, né? 9 e pouco, desceu 2 barquinhos. Isso não pelo rio, pelo outro lado do rio. Com pessoas em cima ali, nós não sabia quem que era, desceram. Não podia chegar perto de nós, que era muita correnteza ali, tinha uma correnteza. Eles passaram, desceram, na subida, subiram com mais gente em cima. E ainda gritaram pra mim, Guti, depois eu volto aí pra te buscar. E não voltaram mais. Nós se olhava assim, cara, é um conhecido, não conhecemos ele. E daqui a pouco nós ficava pensando, cara, ele ficou de voltar. Será que essa pessoa conseguiu chegar até que ele saiu dessa ou acabou virando o barco dele? O que aconteceu com ele? Sabe? E depois fiquemos sabendo quem é que era, a história dele também, tudo que ele fez, sabe? Quem que é? Era o Cláudio Loureiro, o doutor Cláudio Loureiro. Ele foi resgatar, ele resgatou bastante gente ali no Bonfim. Sim. Ele e o Fernando Dieter, né? Ele e o Fernando Dieter. Ele que é médico, né? O doutor Cláudio Loureiro. Ele foi buscar a esposa dele, cara, e a filha dele de 3 anos, cara, na casa dele, em Cruzeiro. Ele saiu do Inácio Westerfeld de barco, atravessou, e quando chegou na curva do Canivete, a correnteza era muito forte. Ele andou para um lado, andou para o outro, chegou na curva do Canivete, tinha 2 bombeiros com o barco dos bombeiros estragado. Ele falou pro bombeiro, o bombeiro embarcou no barco dele, olhou assim, vamos embora. Mas vamos para onde? Vamos lá salvar tua esposa e tua filha. E deu confiança para ele, eles pegaram e foram, cara. E foram lá e conseguiram, disse que passaram correnteza. E daí voltaram lá, ele largou a esposa dele na curva do Canivete ali, que não estava num lugar totalmente seguro ainda, mas estava ali em terra, e voltaram lá para buscar o pai do Dieter lá. O Carlos Dieter. Buscaram o Alexandre Pereira lá. Flávio Antônio Rodrigues. Buscaram isso tudo. O Alexandre Pereira estava em cima do galpão dele lá, em cima da churrasqueira, sentado em cima da casa. O Alexandre, que é filho do João Carlos. Isso aí. E o Alexandre ali, ele é um domador de cavalo, tem um hotel de cavalos. Isso, né? Isso. E ali nunca tinha ido água, né? Nunca também tinha ido água. Pegava um pouquinho, meio metro no campo, galpão, né? Isso. Mas nunca no galpão. Né? E também passou ali poucas e boas. Miséria, como se diz, né? Vai ser uma miséria, aquele tempo, né? Sim. Ele sentado ali, depois foi resgatado, eles passaram tudo ali. E o Cláudio, depois, quando chegou na curva do Canivete, com eles ali, deu o barco para os bombeiros salvar mais gente que tinha ali na olaria do Bonfim, ali na comunidade do Bonfim. Os bombeiros falaram depois, que eles vão anotando tudo, que foram salvos mais de 120 pessoas ali, com esse barco dele ali. Barbaridade. Tá? E ele ali, esperando, ele com aquela angústia, aquela coisa assim... E uma correnteza, que era uma correnteza muito forte. Por isso que não deu para buscar vocês. Não sei, cara, mas nós ali ela tem tipo um canal, né? A lagoa ali sai fora na curva do Canivete, né? Que é o campo do Bonfim, né? E esse canal aí que despeja lá, vai passando a chácara do Claudinho, do Cláudio Loureiro,
vai passando uma chácara do Curvelo, chega na chácara lá do Nego Marmita, atravessa atrás dos galpão, atravessa na minha, e aí, quando atravessar a minha, ela emenda com a da demanda. A demanda vem por trás e elas se emendam ali. Então ali corre muito, né? É um canal do rio quando enche, né? Numa enchente ela fica um canal, né? Sim. Esse canal bota muita pressão de água, né? E aí depois emenda a Lagoa do Crispim vem e emenda junto, né? Por isso que tem muita correnteza. Muita correnteza. Só que no começo da enchente, a enchente era estranha. O rio não roncava. O rio tava quietinho. Tava normal. Você não tinha barulho, não roncava, não dá barulho. O ronco dele era no Arroio do Ouro. Atrás da igreja Arroio do Ouro, ali, vamos dizer, aquele canal lá roncava muito. Lá tu via pressão de água. O nosso lado, o senhor não via pressão de água. Nosso lado era normal. O roncar fazer barulho, na barranca, isso mesmo. Arrastando árvore. Isso mesmo. Tava normal, parecia da metade do rio para cá era uma enchente, para lá era outra enchente. Mas aí depois começou a ficar feia a coisa, né? Bom, e aí vocês foram resgatados, agora vamos, vida que segue, né? Vai voltar para lá? Cara, primeiro eu vou te dizer, tenho a agradecer ao Edilson e a Clarice por estarem lá naquele momento, né? Por nos resgatar, vamos dizer, acolher nós, né? Proprietários da casa. Proprietários da casa, né? Segundo momento eu falei para ele, se ele não estaria em casa, nós ia arrombar a casa, porque nós tínhamos que se salvar, era vida ou morte, né? Sim. Ele disse assim, cara, podia ter feito o que quiser, para se salvar, podia ter feito qualquer coisa, né? Isso a gente tudo dá um jeito na vida. Foi que ele comentou comigo 2, 3 vezes. E eles são umas pessoas assim, quando vai dar enchente no Bonfim, eles vão lá passar para ficar olhando a enchente. Só que essa pegou eles lá, eles não conseguiram sair, né? Como nós também pegou nós, né? Lhe dizer que vou ficar, a gente não sabe ainda. Porque não caiu a ficha, né? Vamos dizer, tu ir para tua casa. Perdeu muita coisa? A gente perde, né? Perdemos animais, perdemos campo, pastagem, cerca, as mangueiras, perdemos 150 bolas de feno, que eu faço feno pré-secado, feno seco, para tratar no inverno, né? O gado. Foi tudo embora? Tudo embora. E aí foi uns implementos do trator, foi embora. Como foi o trator, eu consegui resgatar também. Agora eu mandei para os mecânicos arrumar. Só que agora tu chegar lá e ver aquela cena, tu não quer mais voltar, né? A família quer voltar, não? A família quer e não quer, né? Também fica no que eles são descendentes ali. O umbigo deles está enterrado ali, né? Sim. Eu já não, né? O meu umbigo é enterrado em progresso, como se diz. Aí fica assim, né? Mas não podemos perder a esperança, né? Porque a esperança é a última que morre. Quem sabe fiquemos ali, né? Fiquemos ali, vamos se acomodando as coisas, né? Ou quem sabe não, né? E tu, Guti? Cara, isso aí é muita ligação, muitos amigos já querem que eu saia daqui, cara. Já estão me ligando, vem pra cá. Não sei o que eu vou fazer ainda, cara. E os teus pais? Meus pais querem ficar lá, cara. Falei com a minha mãe ontem à noite ainda. Ela disse, quando ele perguntou como é que tava, mãe, tirei todas as coisas pra fora, limpemos um pouco a casa. Ela não voltou pra casa dela ainda? Não deixei ela, cara. Tem 73 anos, cara. Como é que tu vai deixar uma pessoa assim entrar, ver tudo da vida dela ali, saber que tudo tu tem que botar fora? Só tem 2 palmos de barro dentro de casa. Sabe que a casa da minha mãe foi atingida, né? Foi levada embora, só ficou alicerce. E aí hoje eu liguei pra ela, perguntei como é que ela tava e tal. Daí ela diz, Joel, tu foi lá em casa? Eu disse, fui, mãe. Dela, como é que tá? Eu disse, mãe, a casa foi levada embora. Dela, não, foi muitas casas perderam, né? Eu sei que foi muitas. Mas e o pé de abacate? Eu disse, a mãe tá preocupada com o pé de abacate, né? Eu falei, diz, o pé de abacate, eu plantei aquele pé de abacate. Muitas vezes, né? Foi o que eu comi e tal. Então tem uma história, né? De um simples pé de fruta, uma casa que tu ajudou a construir, que agora foi levado. E eu lembro que eu estava ontem no Passo Estrela, que foram cerca de 1000 casas levadas de Cruzeiro do Sul, levadas embora. E aí eu vi o seu Roque, que meu vizinho há muito tempo, carregando uma grade do fundo da churrasqueira. Foi a única coisa que ele encontrou dele na casa.
A casa foi levada embora, o alicerce, e ele encontrou essa grade jogada lá. Ele tirou a grade e está indo embora. Daí eu pergunto para ele, seu Roque, vai levar a grade da churrasqueira? Ele diz, vou levar, Joel. Porque todo domingo ele está morando na casa da filha. Eu vou construir uma churrasqueira lá e todo domingo eu vou fazer o churrasco e olhando para a grade da minha família. Hoje Então é a história, né? Um É pouco história. É uma É história. É o que as pessoas vão. É difícil. A outras enchentes, eu ajudei muito o povo. Eu ajudei a lavar as casas. Eu lavei mais. Como voluntário. Voluntário. Eu tinha o trator funcionando, eu tinha meu tanque de esterco, eu adaptei uma mangueira de bombeiro. Tudo isso eu já tinha. Aliás, isso eu fiz quando pegou fogo na empresa do Nego Marmita do Carvão. E eu estava lá, eu presenciei o fogo, eu fui a primeira pessoa a ver o fogo chegar na madrugada, que eu comecei a ver tiro e tiro, acordei tomar uma água e estava com sede, e comecei a ver tiro e tiro. Mas quem é que tá dando tiro essa hora da madrugada? Lembrei as Taquaraçu. O Nego Marmita tinha atrás para quebrar o vento do temporal. E aí eu saí para fora e vi o clarão de fogo. Aí saí, fui lá correndo, buzinando e gritando. Naquilo já não tinha mais o que fazer, né? Só tirar um pouquinho O teu pai, depois. que é a empresa do pai do Guti. O pai do Ou seja, Guti, isso mesmo. teve um incêndio muito grande. Faz Dia 3 9 de anos. março. 3 anos. Faz 3 anos, fez 3 Ficou anos. 4 dias queimando. Eu fui fazer matéria lá, eu lembro. 4 dias, 4 né? dias Queimando queimando. e os bombeiros. Tanto é que usaram até retro, Isso. né? Com trator de esteira para espalhar o carvão e não se Eu apagava. Né? puxei Isso aí. umas 150 tanques de água. Eu puxei mais um outro rapaz que veio de voluntário ajudar. Mas apaguemos o fogo, limpemos todo o pavilhão e ele reconstruiu o pavilhão de novo, né? E agora chegou água. Agora chegou água. Chegou daí a outra, cada de setembro pegou também, né? pegou um nas pedaço embalagens. dele, nas embalagens, foi as embalagens dele embora. Ele botou as embalagens de novo. Foi uns caminhão também, ficou embaixo d'água, trocou o óleo, fez tudo, né? E aí depois ele reconstruiu o galpão. Dentro de um ano ele conseguiu reconstruir o galpão. E aí agora pegou enchente e coisa. Naquele meio eu adaptei essa mangueira com medo sempre de um incêndio, uma coisa que tem que lavar, a gente ter o meio. A gente sempre tem que prevenir a coisa. Sim. Aí nessa enchente que deu, o pessoal começou a vir. Me vende uma água. Eu não posso vender água. Como é que eu vou dizer, vou vender uma água? A água Deus que deu. Não podemos vender, né? Temos que dar. Aí ia lá, lavei mais de 30, 35 casas, lavei. Isso na enchente de novembro, né? De setembro. Setembro. De setembro, lavei isso. Aí no meio tempo deu de novembro. Lava pra mim. Lavo. Ia lá, lavava as casas deles, tudo certo. Mas só que agora na minha não pude lavar nem a minha porque meus implementos foram, né? Foi embora com a O gente. meu tanque esterco levou, tá lá no mato, lá, uns 500 metros longe, lá numa árvore, lá pendurado. Tem que lá resgatar ele e o trator, a água levou, né? Porque senão eu poderia estar lavando nossas casas também, né? Poderia estar ajudando os Não vizinhos. conseguiu lavar ainda. Não, eu tirei umas, como se diz, o mais grosso de dentro. Aí passei um pouco de água como deu. E agora vamos ver se reconstruímos, né? Agora a pergunta é, Guti, né? Como é que fica a partir de agora? Sai daqui uma pessoa melhor, né? Porque o trauma é muito grande, né? Ah, o trauma fica, né? Vai ficar sempre, né? Como aquela vez dos carvão do meu pai lá, a gente via aquele troço, via aquele trauma também, sabe? Nós estava Acompanhando, né, cara? Acompanhamos Vimos tudo aquilo, pegar fogo no vimos tudo caminhão, aquilo. né, cara? E depois aquilo, agora tu passar por isso aqui de água de novo, sabe? É uma coisa que fica na cabeça, não... Nós passamos uma guerra de fogo e uma guerra de água. né? Nós passamos lá no Bonfim. Porque o cenário seu Nego é- Marmita cenário, passou é. uma guerra de fogo e uma guerra de água, Sim. né? E essa guerra de fogo, as duas ele venceu, né? Uma ele conseguiu Qual a idade do teu retornar. pai agora? 74 anos. Fez agora dia 1º de abril. E outra coisa assim, ó, naquele dia do incêndio, em Cruzeiro do Sul não tinha carne pra assar lá, com aquele fogo todo que tinha. Ah, sim. Sobrava fogo. É. E agora com essa água toda aí, Levou todo o carvão dele embora, De levou novo. todos os mercados embora, né? Levou tudo. levou, sei lá, não sei quantos, mas levou alguns sacos de carvão. Hoje tu vai analisar, meu pai não tem um saco de carvão para fazer um churrasco para ele. E não produz carvão a tem. vida Ele produz toda. carvão. Bom, a gente ainda tem
muitas perguntas, né? Acho que vocês dois vão ficar contando história, né? Tomara que seja só uma história que vocês dois viveram, um trauma, né? Serem resgatados de helicóptero, ficar com 20 pessoas num espaço confinado, 2 dias e meio sem ter água, sem ter comida, cuidando das pessoas mais fracas, pessoas indefesas, em que vocês foram, né? Falou dos bombeiros heróis, mas vocês também foram heróis, né? Deixaram de comer para dar para os outros, deixaram de beber, acalmaram quando precisavam. Então, quero dar os parabéns aqui, né, para vocês dois. O Guti eu conhecia já há muito tempo, mas, né, o Sebastião não conhecia. Prazer e obrigado por relatar essa história para nós. Não, nós temos que agradecer, né? Agradecer a vida, né? Agradecer os familiares lá que estavam junto com nós, que viveram também. Aquele casal que era um dono da casa. E agradecer o senhor, né? Que convocou nós, que participou também de toda essa tragédia, né? Que passou o Cruzeiro do Sul aí. Essa tragédia vai ficar na história, né? Porque hoje tu não precisa ser só na tua casa, tu vai ver aquele sinal de... Onde a marca da enchente. A marca da enchente. Hoje tu sai ao centro, tu vê uma marca muito feia. Tu vai ao Mariante, tu vê uma marca muito feia. Tu vem a Lajado, é uma marca mais feia. Aí tu fica pensando, onde é que estava essa água toda? De 497 municípios que o Rio Grande do Sul tem, 333 decretaram calamidade. Então foram atingidos, né? E ainda a água não baixou em alguns lugares e está chegando em outros, né? É impressionante. Obrigado, Sebastião. Obrigado também, Guti. Não, muito obrigado por ter me convidado. E o dia que precisar, estamos aí. E vocês continuam na lida, né? Vocês estavam na lida agora, né? Estavam na lida agora. Vocês estavam fazendo o quê? Cara, nós estivemos lá agora olhando um gado que nós temos lá. Vamos lá dar uma olhada como é que tá. Mediquemos uns que também estavam... Na enchente, né? Que o um gado se pouco de judia na enchente, né? Sim. Ele deu uma medicada, aí viemos E pra nesse cá momento também, salvemos um touro dos meus. Tinha um touro puro, que ele ficou na mangueira, na minha casa ali, que não pegava água. Ficou um pouco de gado meu da mangueira que foi embora e um touro se salvou. Não sei como. Se salvou. Se salvou. Coisa boa. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Guti, né? Ao Gustavo Marmit, também ao Sebastião Manini, né? Que agora mora em Cruzeiro do Sul, né? Há 9 anos em Cruzeiro do Sul, passou por essa experiência traumática, mas que bom, conseguiram salvar e ajudar pessoas. Este é o Will Podcast de hoje.